Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo de leituras do mês, e dessa vez eu vou mostrar para vocês tudo que eu li no mês de junho de 2024. A minha primeira leitura foi A Corrente, de um autor nacional, que é o João Alexandre Filho. Eu fiquei muito ansiosa para ler esse livro e, na verdade, esse livro foi uma grata surpresa. Eu até comentei sobre ele lá no Instagram, eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui embaixo para vocês. E eu comentei lá porque esse é um livro que me surpreendeu muito e me marcou bastante, porque quando eu peguei a premissa desse livro, a sinopse desse livro, eu imaginei que fosse ser uma pegada mais estilo Dan Brown, sabe? Com enigmas, com símbolos diferentes, com um professor universitário tentando desvendar esses símbolos e tentando entender o que eles significam. Mas esse livro traz muito mais sobre uma visão mais de religião, mas ao mesmo tempo vai te fazer questionar muitas coisas que a gente aprende conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai lendo mais sobre religiões, conforme a gente vai aprendendo um pouco mais sobre vidas passadas, vida após a morte, sobre evolução espiritual, enfim, ele vai trazer muito sobre esses temas aqui. A gente vai conhecer a história de um jovem, de uma pessoa que perdeu a sua filha e ainda tá passando por esse período de luto, então ele tem muitas coisas marcadas ali por conta disso. E ele acaba conhecendo algumas pessoas que vão cruzando o seu caminho. Ele tem muita raiva da pessoa que matou a sua filha, né, de uma forma acidental. Foi num acidente, mas ele ainda tem muita raiva da pessoa que cometeu isso, só que a gente vai entender vários pontos de vista, incluindo a pessoa que causou o acidente, né, que se envolveu no acidente com a filha dele. Então a gente vai ter vários pontos de vista, a gente vai ter uma evolução muito grande do protagonista e foi muito interessante, gente, foi muito surpreendente, foi uma leitura muito surpreendente. Se você gosta desse tipo de livro que vai te fazer pensar em alguns ensinamentos, que vai te fazer repensar alguns ensinamentos e que vai trazer uma lição sobre vida após a morte, sobre evolução, sobre você saber um pouco sobre a história dos outros, entender um pouco a história dos outros, enfim, eu super indico. Foi uma leitura que foi muito interessante pra mim e eu acabei devorando, assim, e eu grifei muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, o marca-texto chegou a acabar no fim do livro. Ele já tava super fraco aqui na última página, mas foi uma história que me marcou bastante, foi uma grande surpresa, justamente porque eu esperava uma história voltada à parte de investigação ali, como são os livros do Dan Brown, e acabei recebendo uma história que volta muito para a parte espiritual das pessoas e para a parte de crescimento espiritual, entendeu? Então é muito, muito interessante. Se você gosta desse tipo de temática, eu acho que vocês vão gostar desse livro. Outra leitura que eu fiz no mês de junho foi Depois daquele Verão. Esse é um livro que eu queria ler há muito tempo, eu acabei pegando ali no Prime Reading e eu gostei bastante da história. Eu tenho minhas ressalvas porque eu não gosto do plot desse livro, tá? É um livro de romance, a gente vai conhecer a história de dois melhores amigos de infância que acabam se apaixonando ali, só que alguma coisa acontece, eles passam anos sem se falar, tipo 12 anos, e quando a mãe do rapaz falece, a menina volta pra cidade dela, né, pra cidade onde eles se conheceram, e eles acabam se reencontrando, e aí eles vão precisar lidar com o passado de 12 anos atrás e também com esse sentimento que parece não ter morrido ainda, sabe? E eu confesso que eu desconfiava do que ia acontecer, mas eu esperava que não acontecesse, porque esse livro tem um plot que eu não gosto muito. Eu não vou comentar aqui com vocês, mas é um plot que eu não sou fã quando ele aparece em livros, e aí a história tava me prendendo bastante. Esse livro é um Friends to Lovers, depois Enemies to Lovers, depois Friends to Lovers de novo. Não chega a ter um Enemies to Lovers, na verdade, mas eles ainda, quando eles se reencontram, eles ainda têm sentimentos, assim, não muito agradáveis, sabe? Eles ainda se amam profundamente, isso acaba se tornando visível, assim, quando eles se reencontram. Mas tem alguns sentimentos ali de mágoa entre os dois, então eles precisam passar por isso se eles quiserem ter uma segunda chance. Então, conforme o livro vai passando, a gente vai vendo os verões que eles passaram juntos, né? Desde criança até os dias atuais, isso acontece meio que de forma mesclada, tá? A gente vai vendo esses esses verões que eles passaram juntos, esse tempo que eles ficaram separados, até eles voltarem a se reencontrar nos dias de hoje. Então a gente tem passado e presente ali de forma intercalada. E como eu falei, o plot não é um dos plots que eu gosto, então acabei tirando assim
umas estrelas desse livro por conta disso. Mas eu gostei muito dos protagonistas, eu gostei muito do romance, do desenvolvimento do romance. Se não fosse por esse plot, eu ia ter amado esse livro. Eu sei que muita gente ama, muita gente gosta. E realmente o romance dos dois, o casal tem muita química, a gente fica torcendo por eles, é legal ver o desenvolvimento da amizade, é legal ver o desenvolvimento desse amor que vai surgindo aos poucos, conforme eles vão entendendo ali quando esse sentimento muda para um amor de criança, um amor de irmão, para alguma coisa a mais, sabe? Porque eles se conhecem realmente muito criança, então a gente vai vendo esse amor florescer de formas diferentes, então isso foi muito legal desse livro. E como eu falei, se não fosse o plot, eu acho que ia ter sido um dos favoritos, mas realmente, gente, esse tipo de plot não funciona comigo. Outro livro que eu li esse mês foi Os Canibais da Rua do Arvoredo. Esse daqui também foi entregue pela LC Comunicação, junto com A Corrente, tá? Esse daqui também é um livro nacional, do autor Taylor Diniz, e esse foi um livro que eu fiquei super interessada pela premissa. A gente vai conhecer a história de um casal que acabou se mudando para uma casa, e essa casa foi cenário de vários assassinatos de pessoas cometidas por um casal em Porto Alegre, em 1800 e alguma coisa, e esse casal de 1800 e alguma coisa fazia linguiça com a carne das pessoas que eles... Entendeu? E aí esse casal novo, nos dias atuais, que estão ali na casa, eles começam a sentir essa presença sombria, eles começam a sentir uma necessidade de comer carne, que até então eles não comiam mais. Eles começam a passar a ter essa necessidade de comer carne, e quando eles cometem o primeiro, a partir daí as coisas realmente desandam, tá? E esse livro, o diferencial dele é que ele é narrado por um narrador onipresente. Então a gente vai ter esse narrador e ele é como se ele observasse a vida dos dois e contasse pra gente o que tá acontecendo, tá? Só que a maneira como ele acessa esses dois é que o autor misturou fake news da pandemia, durante a pandemia. Ele misturou com uma coisa, com uma agência assim que a gente não sabe o que é. Se é de um ser superior, se é de extraterrestre, se é o que a gente não sabe o que esse narrador é, entendeu? Então, mas esse narrador tem acesso a essas imagens, a esses pensamentos, por conta de um chip implantado durante as vacinas anti-Covid, tá? Então a gente tem essa sátira em relação a isso, ele fala o tempo todo das pessoas que são anti-vacinas, que querem vacinar, enfim, ele fala muito dessa divisão que houve ali, dessas fake news que surgiram durante a pandemia. Então essa parte da sátira, o narrador ele é muito sarrista, assim, sabe? Ele tem algumas falas que vai te fazer dar risada realmente, mas eu acho que tem um ponto negativo desse livro, é que eu esperava que ele fosse menos conspiracionista, sabe? Eu esperava que ele trouxesse menos essa parte da teoria da conspiração e mais sobre o terror realmente. Então eu esperava mais terror da história, sabe? Quando eles cometem o primeiro assassinato, é muito interessante a cena é de arrepiar, o autor escreveu isso muito bem. Eu gostei bastante, assim, da maneira como ele descreveu e foi, assim, angustiante. Tem algumas cenas angustiantes nesse livro, justamente por se tratar de canibalismo. Então, tem algumas pegadas, assim, mesmo tensas, assim, meio nojentas, sabe? Por se tratar de canibalismo. Mas, enfim, eu esperava realmente que esse livro fosse menos conspiracionista. Eu acho que ele podia ter... não sei, utilizado essa sátira da fake news realmente, né, do chip, da vacina, enfim, foi interessante essa parte de ele ter transformado isso numa grande piada, num ser que observa todo mundo, sabe? E esse narrador, ele realmente faz piada o tempo todo e acaba tornando a história até um pouco mais leve, mais engraçada, assim. Mas eu não sei, eu acho que eu esperava que ele tratasse menos disso e trouxesse mais terror, entendeu? Eu acho que foi isso. No começo eu até dei uma assustada, assim, quando ele começou a falar sobre o chip da vacina. Eu fiquei, tá, não, peraí. Aí eu fui entender um pouco mais sobre a história, fui vendo outras opiniões, aí as coisas foram encaixando melhor na minha cabeça, sabe? Pra eu entender realmente que é uma sátira e que é uma grande... Ele uniu uma história que aconteceu em Porto Alegre, né, há muitos anos, que até então, pelo que eu pude entender, realmente aconteceu em 1800 e alguma coisa, alguns casos em relação a canibalismo, mas ele uniu essa história, meio fatos assim, com uma fake news que surgiu durante a atualidade, né, durante a pandemia. Então ele transformou tudo isso numa grande sátira.
Mas eu acho que talvez um pouco menos, entendeu? Se tivesse sido um pouco menos, eu acho que eu ia ter gostado mais se ele tivesse focado mais no terror e um pouco menos aí na teoria da conspiração. O próximo livro que eu li foi um e-book que foi uma história de amor agridoce. Esse era um romance que eu queria ler há algum tempo, desde o lançamento, e eu acabei me decepcionando um pouco. Ele tem um pouco dessa pegada de Romeu e Julieta. A gente tem dois protagonistas que vivem com duas famílias que se odeiam, cada um tem um restaurante, um de frente para o outro, e essas famílias são vietnamitas, então eles acabam ali se odiando por algum motivo que os dois não sabem. E aí eles acabam se aproximando, eles descobrem que eles têm muita coisa em comum, que os dois acabam se apaixonando. Esse é um ponto que eu acho que eles se apaixonam, assim, muito rápido, do dia pra noite, eles se odiavam, e aí, de repente, eles se amam, e se amam assim, gente, perdidamente, tá? Realmente, estilo Romeu e Julieta, é bem uma pegada, um reconto da história de Romeu e Julieta. E aí eles, de repente, eles se amam, mas eles sabem que eles não podem ficar junto por conta das famílias, e pra isso eles precisam entender o porquê que as famílias se odeiam, pra ver se eles conseguem fazer com que as famílias façam as pazes e eles consigam ficar juntos, né, apesar de tudo. Esse é um livro que tem um pouco de slow burn, então ele é meio lento, assim, pra acontecer esse romance, né, pra acontecer um primeiro beijo, enfim. E também ele não tem hot, então se você gosta de livros que não tem o hot, esse é uma ótima pedida pra você. É um romance rápido, é um livro rápido de devorar, mas eu acho que faltou alguma coisa a mais pra mim. E nem tô falando de cenas hot ou nada do tipo, eu acho que pra mim acabou faltando sentir uma conexão com os personagens, sabe? Eu consegui ver essa construção, mas eu não consegui entender, tipo assim, como eles se apaixonaram tão rápido, e isso foi uma coisa que me pegou também em Romeu e Julieta, tá? Eu não consigo enxergar a construção do relacionamento dos dois, entendeu? É muito interessante toda essa parte de cultura vietnamita em relação da família dos dois, eles vieram foragidos, os dois, né, passaram por grandes dificuldades como estrangeiros num país diferentes para tentar abrir o seu negócio, para viver numa comunidade. Então é muito interessante ver esse crescimento das famílias e também entender o que aconteceu para essas famílias se odiarem tanto. Então essa parte foi muito interessante, mas eu acho que realmente o que faltou foi pra mim a construção do relacionamento dos dois, desse amor, esse surgimento do amor dos dois, sabe? Foi o que mais pegou pra mim. Eu gosto da construção das famílias, das relações familiares, até da amizade dos dois, mas eu não sei, eu senti falta da construção do amor, sabe? Dos dois. Então, acabou não se tornando um livro favorito, eu acabei me decepcionando nesse ponto, mas também foi uma leitura super rápida, uma leitura super fluida. A história te prende, apesar de eu não ter enxergado muito essa conexão dos dois protagonistas, a história me prendeu do começo ao fim. A gente vai ter a visão dos dois, né, normalmente em capítulos intercalados, então a gente vai conhecer um pouco da rotina dos dois em relação a isso, um pouco da cultura, um pouco da relação familiar, né, dos filhos com os pais, com a família, da relação dos dois restaurantes, enfim, da relação com os amigos, com a escola. A gente vai ter várias cenas, assim, interessantes. Enfim, esse foi um livro que acabou me decepcionando justamente por causa do ponto de construção de relacionamento, mas de resto foi uma leitura muito agradável, foi uma leitura muito rápida. E como eu falei, pra quem gosta aí de uma mistura de um pouquinho de slow burn com um pouquinho de livros sem hot, eu acho que vai ser uma boa indicação. E por último, durante o mês de junho, começou a Acampatona, que foi uma maratona, que é uma maratona literária, ainda está acontecendo no dia de hoje, mas é uma maratona literária e eu acabei querendo participar e eu li no último dia do mês, gente, dia 30 realmente, eu li Entregas Expressas da Kiki, que esse foi um livro que meu marido me deu de presente. Eu sou viciada nos filmes do Estúdio Ghibli, eu gosto bastante, eu e ele também, né, ele que me apresentou o Estúdio Ghibli, na verdade. E a partir de então, eu gosto muito de assistir os filmes. São filmes que me marcam muito, às vezes eu tenho até um receio, eu até brinco com ele que eu tenho até um receio de assistir os filmes do Estúdio Ghibli, porque ou eles me fazem chorar muito, tipo assim, tipo Túmulos Vagalumes, entendeu? Que é o melhor filme que você nunca mais vai querer ver na sua vida. Ou ele me faz chorar muito, me faz ter crise de ansiedade, porque são livros que trazem muita mensagem, ou eles fazem me apaixonar, como por exemplo Castelo Animado e Entregas Expressas da Kiki, que na verdade aqui no Brasil ficou como Serviço de Entrega da Kiki, que é a adaptação desse livro aqui, tá? Esse é um livro infanto-juvenil, então é uma ótima indicação para adolescentes, para pré-adolescentes que querem começar a ler. Esse é um livro lindo, ele é um livro que traz uma menina de 12 anos, que é uma jovem bruxa que precisa sair de casa, porque faz parte da cultura de bruxas chegarem numa certa idade e precisarem se
transformar numa pessoa independente, sabe? Então ela precisa mudar de cidade, ela precisa descobrir como ela pode ganhar dinheiro com os poderes dela. E aqui que ela é muito boa voando, então ela acaba decidindo abrir uns serviços de entrega. Então ela usa sua vassoura pra fazer como se fosse uma motogirl, entendeu? Só que de vassoura. E isso é muito interessante, porque ela se mete em várias enrascadas, ela vai contando pra gente sobre a adaptação dela com a cidade, sobre as pessoas da cidade, o quanto ela é aceita na comunidade, ou quantas pessoas têm um certo preconceito por ela ser bruxa, quantas pessoas tinham na ideia ali que as bruxas têm aquele nariz pontudo, usam chapéu pontudo, tem verrugas e coisa do tipo. Então ela traz bastante disso. Então, por ela ser uma criança, é muito interessante. Ela se muda com o seu gatinho, então a relação dos dois é muito divertida, tá? Eles conversam super durante o livro. E, gente, essa edição, eu acho ela maravilhosa. Ela é toda ilustrada. Ela tem vários desenhozinhos fofinhos das situações que a Kiki se mete. Então eu acho que é uma grande experiência de leitura para quem... para alguma pré-adolescente, para alguma criança dos seus 12 anos, ou para adolescentes, ou até para adultos mesmo que querem alguma coisa leve para ler, sabe? Porque esse é um livro muito leve, ele é um livro divertido. Se você assistiu o filme da Kiki, provavelmente você vai gostar do livro também. Eu confesso que eu não lembro se o filme é bem parecido com o livro ou não, porque eu assisti o filme há muitos anos, eu até preciso reassistir. Mas eu lembro de ter gostado muito do filme, achado fofinho, e nesse aqui também, o livro também é super fofinho, você vai devorar, e essa edição é simplesmente fantástica. Então, se você gosta de Estúdio Ghibli, se você quer indicar algum livro infanto-juvenil pra alguém, pode apostar nesse daqui, que esse aqui, assim, além de ser lindo, a edição, ele é muito gostoso de ler, e você vai simplesmente devorar. Então é isso, esse não foi o meu melhor mês de leituras, mas eu li 5 livros, fiquei super contente com os livros que eu consegui conhecer, com as histórias que eu consegui conhecer. Deixem aqui nos comentários quais livros vocês leram durante o mês de junho. Eu espero que julho eu consiga ler um pouco mais, porque vai ter 2 maratonas literárias e eu realmente quero acelerar as minhas leituras. Então espero trazer um vídeo de leituras mais recheados no próximo mês, espero que dê certo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, que isso ajuda bastante. E todos os links dos livros que eu comentei aqui da Amazon eu vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem conferir valor e outras opiniões. Então a gente se vê na próxima e até mais!